Corinthians vai sofrer mais um transfer ban? Novidades aqui para vocês. Renovação de Memphis Depay, notícias atualizadas dessa novela e também elenco e Fernando Diniz fazem pacto e querem coisas grandes no Corinthians, hein? Detalhe, por que Caio César não vem tendo tantas oportunidades com o técnico Fernando Diniz? Vou explicar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires, eu falo de Corinthians todos os dias. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, deixa seu like para ajudar a gente aqui no YouTube, hype o vídeo para a gente ficar no topo e também, gente, seja membro para conteúdos exclusivos. Agora, sem muita enrolação, bora pro conteúdo do vídeo, porque olha, é bomba por cima de bomba. Primeiro vou falar aqui da dívida, né, que o Corinthians vai precisar pagar se não quiser tomar mais um transfer ban. Que no caso, a dívida é por conta do empréstimo do jogador Thales Magno. E assim, com todo respeito ao Thales Magno, com todo respeito à pessoa do Thales Magno, mas como jogador, ele não agregou muita coisa aqui no Corinthians. E mesmo assim, o Corinthians, logicamente, tem que desembolsar o empréstimo do jogador, que não foi pago, tá? Inclusive, a renovação de empréstimo de 2025. Algo em torno de 12 milhões de reais. E aí, é engraçado que essas pessoas dentro do Corinthians ainda têm o cinismo de falar que o problema financeiro do Corinthians é por conta de um jogador. É inacreditável que a gente consegue ainda ouvir isso de pessoas lá de dentro do Corinthians. E assim, o Osmar Stable, a prioridade do Osmar Stable é pagar a dívida do Rodrigo Garro, né? No caso do Tadjeres, pelo jogador Rodrigo Garro, que voltou a jogar bem com o Diniz, são 9 jogos, 7 assistências, então tá voando o Rodrigo Garro. Porém, ainda não foi pago, né? E aí, com o Augusto Melo, o Corinthians passou 2 anos sem sequer tocar na dívida com o Tadjeres. E aí, hoje, mais tarde, ele foi para Buenos Aires, se encontrou com o presidente do Tadjeres, teve essa troca de confiança, mas até agora nada do pagamento. Então, a prioridade do Corinthians é pagar o Tadjeres para depois pagar o Thales Magno. Aí vocês pensem comigo. Olha quanta grana o Corinthians precisa desembolsar. O Garro, sim, é um jogador que valeu super a pena. Agora, o Thales Magno, por um empréstimo, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Agora, gente, falando do elenco do Corinthians com o técnico Fernando Diniz. Porque o Diniz, ele chega no Corinthians e ele dá um ânimo para os jogadores. É outra pegada, né? Muito diferente do técnico Dorival Júnior. O Diniz, como o Gabriel Paulista falou, né, em entrevista, ele é louco, ele é loucão mesmo. Então, ele incentivou o Gabriel Paulista, ele chamou o Gabriel Paulista, ele deu confiança para o Gabriel Paulista, que não vinha jogando bem, e com o Diniz voltou a ter bons jogos, inclusive na construção de jogadas. O próprio Diniz, ele fala isso em entrevistas, que o Gabriel Paulista está sendo muito importante, né? Com toda a criação do time do Corinthians, lá de trás. Então, o próprio Garro, ele não precisa vir criar jogadas da defesa, então o Gabriel Paulista está sendo muito importante nisso, então foi um jogador que o Diniz chega e dá confiança, o próprio Mateuzinho, que ele fala todo momento que merece seleção brasileira, o Matheus Bidu também, o Rodrigo Garro, que é outro jogador com o Fernando Diniz, é um jogador mais intenso, é um jogador que não sofre fisicamente, né? É um jogador que, gente, o joelho do Garro, parece que não tem mais nada no joelho do jogador. Então o Diniz, ele chega, ele dá confiança, inclusive para o Yuri Alberto, que não está em boa fase. É um jogador que, com o Diniz, ele mudou um pouco, né? A postura dentro do campo, é um jogador mais brigador, sempre foi, mas é um jogador que hoje ele briga ainda mais, né? Então possa ser que precisa de uma adaptação nesse novo esquema do Fernando Diniz com o Yuri Alberto, mas assim, também precisa parar de perder gol, né, Yuri? Mas o elenco, ele tá fechado com o Fernando Diniz. E até o banco de reserva, jogadores que buscam oportunidades, molecada da base, como o Dieguinho. Mas tem um detalhe do Caio César, né, que é um jogador que chega no Corinthians, é um jogador que muitas vezes, com o próprio Diniz, treina como titular, mas não vem entrando nos jogos. E isso tem chamado muito a atenção. E eu vou explicar para vocês o motivo disso, para ver se vocês conseguem entender.
Primeiro, o pacto do time, como eu falei aqui para vocês, né, para não ter pontas soltas aqui nesse vídeo. O pacto do time é vencer as próximas 4 jogos, tá? Esse é um pacto que eles têm, 4 finais, principalmente falando de Campeonato Brasileiro, né, para ir tranquilo para a Copa do Mundo, todo mundo ir tranquilo, numa posição legal no Campeonato Brasileiro. E assim, o legal do Diniz é como eu falei para vocês, ele dá confiança para todos os jogadores, ele mostra a importância de todos os jogadores, ele inflama os jogadores dentro do campo, no banco de reservas, quem entra já entra pronto. Então, diferente da antiga comissão técnica, é um time aceso, um time de garra, um time que vai para cima. E isso mudou demais nos bastidores do Corinthians. Agora o Caio César. Por que ele não está tendo tantas oportunidades? Inclusive o Dieguinho entra primeiro que o Caio César. E é o seguinte, gente, a gente sabe que o Caio César chegou e se lesionou 2 vezes. Então, a parte física do Caio César, ele está 100% sim recuperado, tá? Não tem nenhum tipo de lesão. Porém, o Caio César, ele precisa de mais intensidade para se encaixar no time do Diniz. Então, ele é um jogador, sim, que entra e corre bastante, é um jogador intenso, mas o Diniz, pelo menos por enquanto, ele acha que ainda precisa de mais intensidade do jogador Caio César, tá? Principalmente em questão de marcação, até porque o Diniz, né, ele solta muito o Mateuzinho, ele solta muito o Matheus Bidu, e quem entra nas pontas, ele tem que ter intensidade também na marcação, que é o caso do Jess Lingard, né, que entrou muito bem, tá fazendo muito bem essa função com o Fernando Diniz. Então, a questão do Caio César é uma questão de físico, é uma questão que ele precisa se adaptar para poder ele ter espaço nesse time do Corinthians. Agora, gente, isso aqui é informação que eu estou passando para vocês. Nos treinos do Fernando Diniz, Caio César sempre entra nos jogos, né, dos treinos como titular também. Então, é uma opção que talvez o Fernando Diniz esteja treinando pós-Copa, né, quando o time tiver mais a cara dele, quando o time tiver mais encaixado. Inclusive, eu achei que esse último jogo agora, contra o São Paulo, eu achei o time ainda mais a cara do Fernando Diniz, um time mais intenso, um time mais encaixado, um time mais avassalador, mais para cima. Então, no meu ver, ele tá treinando esse jogo com o Caio César, com o Jess Lingard, com o próprio Memphis Depay quando voltar, para ter mais a cara do Fernando Diniz pós-Copa. Então, o Caio César, não vai ser banco de reservas, eu afirmo aqui para vocês, e depois vocês podem vir me cobrar nos meus vídeos, o Caio César, ele não vai ser reserva desse time do Corinthians. Ele vai ter o seu lugar, né, com o novo esquema do Fernando Diniz. Isso eu posso afirmar aqui para vocês, tá bom? Agora, gente, falando da renovação do Memphis Depay, um novo capítulo, uma nova novela, e assim, gente, é muito engraçado que todas as vezes que saem na mídia coisas ruins da diretoria do Corinthians, expulsão de fulano, notas fiscais que ninguém sabe, os valores, enfim, todas essas polêmicas. No dia seguinte, qual é o tema? Memphis Depay não vai renovar com o Corinthians. É sempre isso. Então já tá bem na cara, né? E eu afirmo uma coisa aqui para vocês. O Memphis, ele quer renovar com o Corinthians. 3 empresas já estão dispostas a arcar com os custos do Memphis Depay. O salário dele vai ficar em torno de 2 milhões e 500 mil, tá? Então vai ter uma redução salarial aí, como eu já expliquei aqui para vocês. As empresas são a BYD, Natura e a Esporte da Sorte. Essas são as empresas, tá, que querem custear o Memphis Depay no Corinthians. Marcelo Paes é o que está de frente dessa renovação, tá? Então, assim, o próprio Gabriel Paulista, em entrevista, fala que provavelmente vão renovar e ele tem acesso ao Memphis Depay, obviamente. O Zacariela Biaggi, o melhor amigo do Memphis, fala a mesma coisa. O Jess Lingard fala a mesma coisa. Agora sim, a gente sabe que lá dentro do Corinthians, muita gente não quer a renovação. E não é por conta de dinheiro. Todo mundo sabe disso. Não é por conta de dinheiro. Porque o Memphis se envolve em política, o Memphis dá declarações polêmicas. E eles não querem isso lá dentro. Para vocês verem, 12 milhões no empréstimo do Thales Magno.
É algo bizarro, é algo inacreditável, é de rir, sabe? Então eles não querem alguém lá dentro para expor todas essas coisas, né? Então, a renovação ela está encaminhada, tem tudo para sair, só não irá sair se lá dentro eles não quiserem, né? E o próprio Osmar Stable, por conta da eleição, quiser agradar essa turma e não renovar com o jogador, porque dinheiro não é o problema, porque tem 3 empresas e aí tem mais empresas querendo entrar nos custos do Memphis Depay, para o Memphis ser o garoto propaganda, né? No caso, linha de cosméticos, no caso com a Natura, fazer collabs. Então, cara, dinheiro não vai ser o problema para a renovação com o Memphis. Muito pelo contrário. Isso traria muito dinheiro para o Corinthians. E eu nem estou falando aqui apenas do futebol do Memphis nas 4 linhas, porque é inegável que ele é primordial para esse time do Corinthians, mesmo muita gente já falando que o Lingard, gente, ele e o Lingard jogam juntos tranquilamente. Jogador bom tem que jogar junto. Vocês vê o time do Flamengo? Sempre tem lugar para um jogador bom. Não tem essa narrativa. Só no Corinthians que a gente só tem que ter um jogador de destaque. Não existe. Então, o jogador bom tem que se encaixar juntos. O exemplo é o Breno Bidon com o Garro, que hoje jogam juntos tranquilamente, jogando muito os dois, dando assistências, fazendo gols. Então, assim, tanto nas 4 linhas e fora delas, o Memphis sempre vai ser uma grande atração no Corinthians. Para a criançada, para o marketing, para tudo. Então, assim, só escutem essa informação. O Corinthians só não vai renovar com o Memphis Depay por conta de politicagem. Se o Corinthians não renovar com o Memphis, é por conta de política e não é por conta de dinheiro. Então é isso, gente. Essas foram as informações aqui do vídeo. Olha, eu espero muito encontrar vocês nos meus próximos vídeos, porque aqui tem Corinthians todos os dias, notícias de última hora, bastidores, tudo que envolve o Timão vocês encontram aqui no meu canal. Então, ó, espero vocês. Até a próxima. Vai, Corinthians!